fiz um top 20 dos melhores personagens do universo Chespirito. Aqui a gente vai ter um misto de Chaves, Chapolin e da turma do programa Chespirito. Então roda a vinheta. Começando com o 20º lugar, vai para Chimoltrufia, que é da turma do Chespirito. Ela é uma mulher que vive sempre alegre e contente. Ela tem um marido chamado Botijão. E ela, além de viver alegre e contente, é uma mulher que gosta sempre de cantar e assobiar, apesar de não cantar muito bem e incomodar a vizinhança. Ela mora em um hotel e ela, inclusive, trabalha também nesse hotel para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Dentro desse hotel, ela também está com o seu marido e também com os Chompiras, ou Chaveco, como você preferir, os dois da mesma, que vivem sempre arrumando confusão. Esse casal foi criado para ser basicamente uma dupla dinâmica com um marido que não consegue resolver os problemas da casa, vamos dizer assim, e com ela sempre alegre e contente, só sempre rindo. Ela é uma personagem engraçada por ser essa pessoa alegre, sorridente e que nunca para de rir, de se divertir e aprontar. Essa Chimoltrufia, que tem esse nome super estranho, ela é uma das melhores personagens do programa Chespirito, que foi gravado até mesmo antes do próprio Chaves. Agora, em 19º lugar, Bancada Bonaparte. O Bancada Bonaparte e o Lucas são uma dupla dinâmica criada pelo Roberto Gomes Bolanhos para ser uma dupla atrapalhada, desastrada e principalmente no foco da loucura. Eu vou usar um exemplo aqui de um episódio que o Bancada Bonaparte responde algumas perguntas aqui assim de forma um pouco estranha, como por exemplo no episódio em que uma mulher pergunta para ele se ele quer ficar com ela, e aí ele responde: eu gosto de mulheres, mas bonitas, né? E aí ele responde de forma muito corajosa. Ele é um personagem que foi criado pelo Roberto Gomes Bolanhos para ser um personagem louco, e eu coloco ele em 19º lugar porque eu acho que ele é um personagem muito engraçado. Por ser esse atrapalhado, ele usa um óculos que deixa ele parecendo um nerd, e uma característica que eu gostei dele é que ele tem a voz parecida com a da Pops, e essa voz dele não foi mudada. Provavelmente o Roberto Gomes Bolanhos não estava nem aí, sabe? Assim, em outros personagens que tivessem a voz parecida com a da Pops, ele não se preocupava muito. Em 18º lugar, Dona Clotilde. A Dona Clotilde, em diversos momentos, demonstra ser uma personagem muito carismática, uma personagem que sabe se valorizar como mulher e como pessoa, e principalmente, muita gente se esquece, mas ela tem muitos momentos de bondade no seriado Chaves. Aqueles momentos que ela tem com o Seu Madruga, você já viu ela tratando o Seu Madruga mal? Nunca tratou o Seu Madruga mal. Ela já deu pirulitos para as crianças de presente, e além disso, ela já quis ajudar o Seu Madruga com o problema dos espíritos zombeteiros, e também foi muito solidária, dando várias comidas para ele quando ele precisava, e também sempre foi muito solidária. Se você parar para pensar, a Dona Clotilde é uma mulher é uma pessoa que sempre ajuda quem precisa. Se a pessoa precisa de ajuda, ela ajuda, apesar de ter alguns momentos que ela é rabugenta. A gente também tem algumas coisas que eu acho que ameniza a personagem dela, que é ela gostar de animais. Ela teve um cachorrinho e ela teve um papagaio e um passarinho. Esse apreço que ela tem por animais diminui, inclusive é uma característica que se tem, entre aspas, de muitos idosos que gostam tanto dos pets. E agora, em 17º lugar, que pra mim ainda está acima da Dona Clotilde, inclusive deu muito trabalho essa pesquisa, galera. Eu tive que ir atrás de muitos personagens pra conhecer um pouco mais quem eu não conhecia. Já deixa o seu like aqui embaixo e vai comentando se você tá gostando da lista. Mas em 17º lugar, o Quase Nada do Chapolin Colorado. O Quase Nada é um dos personagens mais icônicos do Chapolin. Primeiramente, ele é um dos poucos vilões, todos os vilões, mas ele é um vilão que ele tem uma cicatriz pra deixar ele um pouco mais assustador e parecer mais cruel. Ele tem a intenção de ser cruel, mas na prática ele não é tão cruel assim. E outra coisa é que tem muitas cenas engraçadas dele, como por exemplo as cenas em que ele fala o que aconteceu. E uma cena engraçada é quando ele fala o que aconteceu para ele ter aquela cicatriz, e muitos momentos em que ele tenta pegar o Chapolin e não consegue. É um dos personagens mais bem construídos, não só por causa disso, mas é bem interpretado pelo próprio Carlos Villagrán, o Kiko, e ficou muito boa essa cicatriz, e eu acho que deu uma diferenciada ali na criação dos personagens. Em 16º lugar, os dois ladrões do programa Chespirito. Não tem como não colocar esses dois em 16º, pra mim eles estão ali mais ou menos 16º, 15º, porque esses dois ladrões são muito engraçados. A gente tem primeiramente o personagem que também é conhecido como Chompiras, e aí eles têm o seu personagem que é interpretado pelo Ramon Valdez, que interpreta um ladrão. Existe um episódio, pra pegar como exemplo, que eles estão tentando invadir uma casa. E aí o ladrão, que é o Seu Madruga, pergunta pro ladrão, que é o Chaves, o que ele está vendo. E aí ele fala, uma janela. E aí ele pega o seu belo pente e acerta a cabeça dele. Essa é uma das cenas engraçadas que nós temos com essa dupla dinâmica, uma dupla engraçada. E principalmente,
Uma dupla que é feita para ser uma dupla que é esperta e ao mesmo tempo é burra. Isso porque consegue invadir os lugares, mas não da forma mais inteligente. Então a dupla é muito engraçada. Vê alguma coisa? Sim, O quê? uma janela. Pra mim, um dos personagens mais engraçados do programa X-Espírito. Em 15º, Tripa Seca do Chapolin Colorado. Esse é um vilão que eu gosto muito, eu acho que eu gosto mais dele do que quase nada. E pela forma como ele foi feito, por ser um vilão malandrão, sabe? Um vilão que é mais aquela coisa, por exemplo, quando ele não tem muitas coisas em mãos, ele vai com o que ele tem. Então isso fica um vilão bem legal, sabe? Em 14º lugar, o Jaiminho está acima dele, porque o Jaiminho é por causa da simplicidade. Outra coisa que é levada como destaque dentro dos universos de espírito é a simplicidade. O Jaiminho é um idoso preguiçoso, um idoso de não sei o que, 60 anos de idade, e que tem essa simplicidade e essa humildade dele. Muitas cenas engraçadas que nós temos com ele é o evitar a fadiga. Tem muitas pessoas que não gostam dele e consideram ele como um péssimo substituto para o Seu Madruga. E a parte do péssimo substituto eu vou ter que concordar, porque ele é completamente diferente do Seu Madruga. Preguiçoso, né? Mais preguiçoso ainda, não quer trabalhar mesmo, mas também já teve a sua aposentadoria. É um velhinho muito legal. Em 13º lugar, e aí aqui a gente vai para mais um personagem do Chapolin Colorado, o Pirata Alma Negra. Se você não conhece esse pirata, você precisa assistir os episódios em que ele aparece, porque ele primeiramente é muito engraçado. Nós temos algumas características interessantes, como por exemplo, o episódio em que ele tenta prender uma mulher e obriga a casar com ele. E aí ele fala pro Chapolin que ela vai ficar presa e que o mesmo vai acontecer a todos que não satisfazerem seus desejos. E é engraçado o Chapolin respondendo: mas a mim você nunca propôs casamento. E outra cena que nós temos que é muito boa é ele fingindo que está paralisado para enganar o Chapolin. Ele é um vilão esperto, é um vilão estrategista e é um vilão cruel. Outra coisa que nós temos de cena muito engraçada dele, que torna ele especial como ele é no Chapolin Colorado, é a cena que ele fala que ele matou o Mar Morto. Então é um pirata que já andou nos 7 mares, que matou o Mar Morto, e essa cena é muito, mas muito engraçada. Além disso, o Pirata Alma Negra também já apareceu como fantasma. E não sei se você sabe, mas teve uma fase no Chapolin Colorado que eles quiseram fazer com que o Pirata Alma Negra fosse um fantasma. Já havia ultrapassado, se eu não me engano, nos anos 1800, quando todos os piratas já haviam morrido. E aí eles resolvem fazer o Pirata Alma Negra Fantasma, que também ficou muito engraçado e divertido. Em 12º lugar, a Dona Neves. A Dona Neves está em 12º lugar porque ela tem o carisma, ela é uma personagem engraçada, ela gosta demais e principalmente porque ela carrega algumas características da Chiquinha, e isso é uma grande coisa que ajuda ela a estar melhor nesse ranking. Ela é muito parecida com a Chiquinha, ela fica no oba-oba toda hora, é uma pessoa alegre, divertida, contente, engraçada e principalmente uma pessoa que leva tudo a sério demais. Além disso, não presta atenção quando a pessoa vai falar, é empolgada e acaba se precipitando em algumas situações. Isso tudo torna ela muito engraçada e divertida no seriado. Aqui eu fiquei muito na dúvida no 10º e 11º, mas em 11º eu vou colocar o Super Sam. O Super Sam do Chapolin Colorado. O Super Sam é um dos personagens mais icônicos, mais engraçados, mais criativos e diferenciados. Isso porque o que destaca ele e transforma ele na pessoa incrível que ele é? Ele é gringo, ele é americano. E ele tem um chapéu e um figurino que prova que ele é americano. Mas por que tem? Ele fala inglês. O destaque dele principal no seriado Chapolin é falar inglês. Assim como o Chapolin Colorado, ele também é um super-herói. Ele também quer fazer o bem. Alice Money. É muito engraçado quando ele fala inglês, porque a maneira como Ramon Valdez interpretou esse inglês, olha, ficou simplesmente demais. Super Sam, interpretado pelo Ramon Valdez, é que ficou top. Entramos no nosso top 10 e agora que eu já fui na metade do ranking, eu quero que você comente aqui embaixo se você está concordando com esse ranking dos melhores personagens do universo Boleiros inteiro, junto do Chaves, do Chapolin e do Chespirito. E de outros quadros. Em 10º lugar, o Godines. O Godines está em 10º lugar. Eu ia colocar ele fora do top 10, mas eu acho que dá pra colocar. Ele é um personagem engraçadíssimo, um personagem que faz atrapalhada na escola do professor Girafales, um personagem que assobia, toca gaita, mostra talento de vez em quando mostra ser um menino humilde e que tenta ser inteligente. Então isso é uma coisa muito boa nele, porque ele parece ser aquele aluno dedicado que nunca consegue tirar boas notas. Em 9º lugar, o Dr. Chapatin. Dr. Chapatin do programa Chespirito. Gente do céu, eu acho que o Dr. Chapatin é o idoso mais engraçado que ele já criou. Eu não sei se você já assistiu, mas ele tem aquele saquinho dele que ninguém sabe o que tem dentro, parece que não é nada. Ele tem muitas cenas engraçadas. Eu vou pegar um exemplo no episódio que ele está furando a fila e aí o homem fala: estou sendo o último da fila. E aí ele fala: então
Você já está no último lugar da fila. E é engraçado porque ele é um velhinho que às vezes ele consegue ser folgado, ele não apanha de ninguém e ele também tem cenas de aproveitamento da idade. Ele se aproveita que ninguém pode bater nele e vai e apronta. O Dr. Chapatin é sensacional. Em oitavo... Velhinho é o teu avô. Velhinho. Sabe quantos anos eu tenho? 40? Exatamente. lugar, Seu Barriga. O Seu Barriga é um personagem carinhoso, bondoso, e para justificar ele estar acima do Dr. Chapatin e para justificar também ele estar na frente da Dona Clotilde, que eu sei que vocês estão estranhando ela em 18º. Em oitavo lugar fica ele porque ele é um personagem que ele já levou o Chaves para Acapulco, ele já levou o Chaves para casa dele, que o Chaves estava sozinho na vila, e mais uma vez ele levou ele para casa dele, ele convidou. É um personagem que soube acolher todas as pessoas da vila para ficar em sua casa, isso é uma coisa que muita pouca gente faz, além de não ter expulsado o Seu Madruga de sua casa e deixado aquelas dívidas todas ficar. E agora em sétimo lugar, a Dona Clotilde. Antes que comece a encher os comentários críticas pra ela de que ela só bate no Seu Madruga, eu vou colocar ela em sétimo lugar porque ela mostra ser uma mãe protetora que se preocupa com seu filho e que não quer que ele passe necessidade. Inclusive, uma curiosidade sobre a Dona Florinda é que não só no seriado Chaves, mas no desenho animado, eles mostram ainda mais o quanto ela é preocupada com ele. E eu acho que dava pra ter colocado isso no seriado também, porque tem um episódio que a Dona Clotilde no desenho animado, Dona Florinda no desenho animado, ela fica preocupada se o Kiko está passando fome, está passando frio e está passando sede. Isso porque o Kiko some dentro de uma feira. Então assim, dava pra ter colocado essa preocupação toda no seriado também, teria ficado ainda mais legal. Agora entrando no nosso top 6, em sexto lugar de todo o universo, pra mim, Professor Girafales. Aqui a gente tem muita gente do Chaves, gente. O Professor Girafales é sensacional, é engraçado, romântico, é um homem culto, um homem de respeito. Já falei aqui no canal em um vídeo bem antigo. Ele é um personagem que tem que se valorizar pelo caráter, pela moral, por uma pessoa que respeita os princípios morais de uma pessoa, os direitos humanos e principalmente um ser muito inteligente e que sabe das coisas. Em quinto lugar, a Chiquinha. A Chiquinha fica em quinto lugar como uma das melhores personagens. Inclusive aqui a gente tem um contrário, porque a Chiquinha ela é muito querida pelo público por ser muito inteligente, por ser marcada, por ser uma personagem que apronta, que se diverte. A gente tem aquele episódio em que ela foge pela janela. Ele fala, ela fala, meu pai não falou nada, meu pai falou que não posso sair pela porta, mas não falou que não posso sair pela janela. Então é uma personagem que sabe aproveitar quando a vantagem está sobre ela, quando ela tem uma vantagem ali, ela pega. Uma personagem que de vez em quando é um pouquinho trapaceira e que mesmo assim a gente não fica com raiva dela, a gente fica muito rindo, na verdade, muito engraçado e divertido a cena da Chiquinha em relação a isso. E agora o quarto, que eu vou explicar agora porque que é o contrário, o Kiko pra mim fica em quarto lugar de melhor personagem do Bolanhos, do Bolanhos não, do universo do Chespirito, que a Chiquinha não foi criada pelo Bolanhos. E aí a gente tem o Kiko, porque é o oposto dela. O Kiko é muito querido por ser burro, por ser esse personagem que parece que não pensa, que parece que não raciocina e que parece que não, simplesmente não tem um pensamento sobre nada. Isso é muito bom. E assim, eu acho que o principal, o que faz mais o Kiko estar nessa posição de quarto lugar, que pra mim está certíssimo, de acordo com a minha pesquisa, pelo que eu vi de cada personagem, é ele que tem que estar aí. Porque o que faz o Kiko ser tão querido é a burrice, e principalmente muitos momentos que o Kiko tem de engraçado, gritando, fazendo escândalo, fazendo birra, sendo um garoto mimado que ele é. Sendo um garoto mimado, chamando a mamãezinha, e aí depois muitas cenas engraçadas gritando, mandando cálice, cálice, e aquelas bochechas que fazem muita gente rir também. Em terceiro lugar, Seu Madruga. Terceiro lugar está o Seu Madruga, porque o Seu Madruga é um personagem muito bom, um personagem humilde, um personagem que já convidou o Chaves para fazer um jejum e principalmente, apesar de parecer um personagem preguiçoso, foi o personagem de Chaves que mais trabalhou, galera. Ele trabalhou mais que a Dona Florinda, ele trabalhou mais que o Seu Barriga, ele trabalhou muito mais que qualquer um aí naquela vila, apesar de ser preguiçoso. Quando ele tinha a oportunidade de ganhar o dinheiro, ele ia lá e aproveitava. Levou a Chiquinha para Acapulco. Além disso, ele se arrepende, ele já mostrou no seriado que se arrepende muito de não pagar esses 14 meses de aluguel. Principalmente naquele episódio do despejo. Ele é um personagem humilde, engraçado, divertido, um personagem que tira onda com todo mundo, com a Dona Florinda também. Seu Madruga fica louco, Seu Madruga se atrapalha, e é um dos personagens mais queridos de todo o seriado. Em segundo lugar e primeiro, qual será? Em segundo lugar, Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado é um herói que se dedica, um herói que busca, um herói que vai na raça. Apesar de ele não ter todos os recursos que um herói precisa, que seria a força, a habilidade, a coragem e os superpoderes incríveis e sensacionais como do Super-Homem ou do Batman,
o Chapolin tem o que muitos heróis não têm, que é a humildade e o jeito de simplesmente querer ajudar. O Chapolin sempre quer ajudar, sempre está disposto a quem precisa, e é isso que faz o Chapolin ser simplesmente incrível. Chapolin Colorado é simplesmente dedicado, se dedica a dar o seu melhor, mesmo que ele caia no chão, seja humilhado, ele nunca desiste. Em primeiro lugar, eu acho que não é surpresa para ninguém aqui, o Chaves está em primeiro lugar nessa lista, porque o Chaves é um menino humilde, um personagem que representa muitas crianças do Brasil hoje, principalmente pela situação de ele ser um menino de rua, e que principalmente é um personagem muito querido. Roberto Gomes Bolanho soube criar uma criança muito divertida, engraçada, atrapalhada, burra, desastrada, que às vezes consegue trabalhar, que às vezes consegue ajudar, que se arrepende quando comete erros, e principalmente, o Chaves é um personagem que é o único personagem de Chaves que aparece em todos os episódios do seriado. Isso porque ele é o mais importante, ele é o que trouxe as melhores mensagens pra gente, e principalmente trouxe a importância da valorização da infância. Inclusive, foi o Chaves que trouxe o pensamento de eu prefiro morrer do que perder a vida, que ele prefere morrer hoje e ter aproveitado a sua vida do que morrer depois de muito tempo e não ter aproveitado a vida. Então o Chaves, ele tem os momentos de sua filosofia, de seu pensamento, de sua inteligência, e ele tem aqueles momentos em que ele demonstra que ele não é tão burro assim, e que ele mostra ser um menino humilde, especial, importante, dedicado, que ele é. O Chaves é o melhor personagem do Bolanhos, não tem como. Isso é simplesmente incomparável. Alguns personagens chegam perto dele, mas ele é o melhor personagem indiscutivelmente. Eu acho que ele é o único personagem dessa lista aqui que dá pra discutir. Se você gostou do vídeo de hoje, que eu sei que foi longo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com todas as pessoas que você conhece. Você mudaria algum personagem dessa lista aqui? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber. Em 2024 eu quero fazer muito mais rankings, porque eu amo fazer ranking aqui nesse canal. Vou ficando por aqui, galera. Até uma próxima. Amigos, ouça bem, escute bem.